Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho um prazer enorme de recebê-lo na minha audiência. Peço a você que se inscreva neste canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após assistir o vídeo e que envie o link para os seus amigos e contatos. E peço algo mais. O nosso canal não é monetizado. Eu faço questão de mantê-lo assim enquanto suportar, para evitar que você tenha o desprazer de, assistindo uma pregação, ser interrompido com uma propaganda, muitas vezes antagônica às mensagens que eu estou publicando. Então, nós não temos receita nenhuma, renda nenhuma, nenhuma instituição nos deposita nenhum valor. Nós dependemos da graça de Deus, a quem nós oramos, e Ele toca no coração de alguns telespectadores para que sejam mantenedores missionários deste trabalho com qualquer quantia. Se você for uma dessas pessoas, seja bem-vindo. Se não for, vai assistir tudo do mesmo jeito e continua sendo bem-vindo da mesma forma. Estou falando sobre Hoje é Tempo. Esta é a série. Já falei sobre é tempo de esquecer, tempo de lembrar, tempo de focalizar, tempo de organizar e tempo de vigiar. Hoje eu quero falar sobre tempo de construir. E quero mencionar aqui o provérbio que está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Está escrito assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Vou ler de novo. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Esse provérbio diz respeito à formação de uma família. Esse provérbio está dando conselho para um jovem que quer constituir o seu lar. Ele diz o seguinte: antes de você edificar a tua casa, o teu lar, cuida dos teus negócios lá fora e apronta a lavoura no campo. Isto é, tenha uma plataforma de subsistência, tenha um ganha-pão, tenha uma profissão. Os judeus diziam: o pai que não ensina o seu filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Por isso, muitos sobrenomes judaicos daquelas épocas, eles tinham a profissão como sobrenome. Por exemplo, Simão Curtidor. Era por causa da função. Hoje em dia tem um amigo querido lá em Coimbra chamado Arthur Alfaiate. Certamente que esse sobrenome remonta daqueles tempos todos. Então a profissão era muito importante. Nós temos a necessidade de construir a nossa vida a qualquer tempo. Porque muitas vezes nós temos uma profissão, muitas vezes nós temos uma certa estabilidade por causa do emprego, mas vem a crise, nós vamos para a rua e temos que nos reinventarmos. Temos que mudar a nossa estratégia. Às vezes alguém se aposenta, o valor da aposentadoria que recebe é tão pequeno que não dá para as despesas e vai ter que fazer alguma coisa para adicionar um valor aos seus proventos mensais. Nós devemos construir. Quando vamos formar um lar, nós devemos formar um lar não deficitário, mas um lar que tem uma estrutura e uma possibilidade de mês após mês quitar as suas necessidades, as suas dívidas, os seus compromissos. É claro que ao longo do tempo nós sofremos reveses e temos que novamente começar tudo de novo, mas não devemos viver debaixo da piedade dos outros enquanto temos condições de fazer as coisas com os nossos próprios esforços. Temos que construir um nome. O nosso nome não é feito de um dia para o outro. O nosso nome depende da nossa conduta comercial, se nós não devemos na praça. O nosso nome depende da nossa palavra, que é uma palavra verdadeira, uma palavra edificante.
A nossa vida é construída dia após dia com toda a experiência que nós vamos acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos. É tempo de construir. E construir na vida cristã também. Nós devemos aprender a palavra de Deus e lê-la com dedicação. Há cristãos que nunca leram a Bíblia inteira. E agora com estas publicações devocionais, muitas boas, outras não passam de palha, estas publicações devocionais acabam se tornando para as pessoas uma muleta. Eles dão um versículo por dia, um comentáriozinho, uma musicazinha, e a pessoa então acha que já fez uma grande devoção. Não fez. Nós devemos estudar a palavra de Deus e lê-la de capa a capa. Se você perguntar para um comunista verdadeiro se ele conhece os livros que dão base para a sua ideologia, eles já leram, eles conhecem, eles vão a palestras, eles vão a congressos para aprender sobre a sua ideologia. E nós? Devemos ir à palavra de Deus e estudá-la com afinco, conhecer o que Deus diz para nós, conhecer os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas universais, conhecer a lei do Velho Testamento, os livros poéticos, os livros históricos, conhecer os livros proféticos. Nós devemos construir o nosso conhecimento dentro de nós com relação à palavra de Deus. Nós devemos construir também o nosso conhecimento profissional. Não basta apenas saber um trivial, nós devemos melhorar, nos empenharmos dentro da nossa área de atividade, dentro da nossa área de saber, sermos os melhores naquilo que for possível, para sermos pessoas de confiança e que são recomendadas por outras pessoas por causa da nossa capacidade de darmos solução. Quem não tem capacidade dá desculpas. Quem tem capacidade dá solução. O meu computador é um computador já velho. É um computador montado. E de quando em quando ele dá problemas. E eu não chamo outra pessoa senão o meu técnico, Marcídio Cardoso. Ele entende perfeitamente de tudo que acontece dentro da máquina. Se está com um problema de imagem, um problema de som, um problema de impressora, um problema de microfone, ele sabe onde está a dificuldade e vai até o problema. Ele sabe do que faz. Assim também outras pessoas nas suas áreas de saber são especialistas naquilo. Isto não significa que sejam caros demais, mas significa que são competentes. Eu me lembro de um atendente de farmácia que veio da época antiga, onde os atendentes de farmácia eram os farmacêuticos, e ele andava de jaleco branco, andava com estetoscópio na orelha, andava com uma malinha com aquelas ampolas de vidro para dar injeção, e ele era uma espécie de médico em domicílio, porque sempre que alguém ficava doente, ligava para a farmácia e pedia para que ele fosse lá. Confiava-se mais naquele atendente do que num médico. Hoje as leis impedem que isso aconteça, mas naquele tempo, e estou falando da década de 70, ele era um médico da rua, da família e de tudo mais. Todo mundo confiava numa orientação dele. Se alguém tivesse dores de garganta, não ia em médico, ia no farmacêutico, ele pincelava a garganta lá e o negócio funcionava, porque ele era capaz e competente naquilo que fazia. Aqui em casa, minha esposa sabe cozinhar e tal, mas a Milu é uma cozinheira de primeira qualidade. Tudo que se coloca nas mãos, ela consegue decifrar e preparar uns quitutes que só ela sabe fazer. Cada um de nós tem uma capacidade e nós devemos construir mais em cima daquela capacidade, em cima daquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer. E se estamos numa área de saber ou numa área de atividades que não é aquela que nós gostaríamos, que mudemos com determinação para crescer e para desabrochar. Na igreja nós devemos fazer o mesmo. Se somos professores de escola dominical, sejamos os melhores.
Se somos dirigentes de um conjunto, que sejamos excelentes músicos, excelentes organizadores daquilo. Se somos pastores, que nos aprimoremos na capacidade de pastorear o povo de Deus com a bênção do Senhor e com um conhecimento bíblico, técnico, teológico, psicológico, em todos os sentidos, para fazermos o melhor no reino de Deus e nas mãos do Senhor. Em tudo, é hora de construir, não é hora de demolir, é hora de levantar, de soerguer, de aumentar. E assim nós poderemos ser muito mais úteis e Deus poderá, com a sua graça, nos abençoar muito mais e nos tornar pessoas realmente prósperas e realizadas naquilo que fazemos. Eu quero fazer uma citação pessoal, mas a minha esposa, com a graça do Senhor, na sua área de saber, que é a área do direito, e nas funções em que tem, no lugar onde foi trabalhar, já se destacou de uma forma maravilhosa. Porque procura cada dia se aprimorar naquilo que faz. Eu dou graças a Deus que os meus 2 filhos maiores, a Ruth Cristina e o Josué Elias, ganharam medalhas de prata na escola, porque naquilo que estão aprendendo no seu ano letivo, eles foram excelentes. Não foram de ouro, mas foram de prata. Eles lutaram, eles chegaram lá, e cada um de nós, dentro da nossa capacidade, podemos construir para glorificar a Deus e realizar a missão que o Senhor colocou na nossa mão. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a construirmos e edificarmos a nossa casa. Ajuda-nos para que possamos lavrar a nossa terra para ela nos dar o fruto e cuidar dos negócios da nossa vida lá fora, para que a nossa casa seja um terminal de bênçãos, um lugar onde nós vamos colher do fruto da nossa semeadura. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo deste canal Ministério Essência Cristã. Canal que está sendo construído há 1 ano e meio, dia após dia, manhã, tarde, noite, todos os dias. E Deus, com a sua graça, está dando aqui um repertório de mensagens disponíveis para todos vocês, que pode ser muito útil para a sua vida cristã. Eu agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários. Esses comentários nos ajudam e que envie o link para os seus amigos, parentes e redes sociais. E quero destacar o seguinte: o nosso canal não é monetizado e também não recebe verba de lugar nenhum. Mas nós oramos a Deus, clamamos a Ele e dizemos: Senhor, está aqui o teu trabalho, dá-nos o sustento segundo a tua misericórdia. E Deus toca no coração de alguns dos telespectadores que desejam irmanar-se conosco e serem ofertantes, ou de uma vez, ou constantes. Se Deus falar ao seu coração e você desejar ofertar para este ministério de pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, com uma mensagem bíblica e conservadora, você então pode usar este número, este Pix, que é também o meu número de WhatsApp, através do qual você pode falar diretamente comigo. Eu não tenho secretário, não tenho diretor, não tenho funcionário, sou eu e Deus, e você aí do outro lado. Preste atenção nas outras sugestões e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!